Graça e paz, queridos irmãos e ouvintes do programa Vem Senhor Jesus, um programa onde nós falamos da volta do Senhor Jesus e analisamos a nossa vida para nos certificar o quanto estamos preparados e desejosos pela volta do Senhor Jesus. Eu lhe pergunto, existe alguma coisa mais importante, existe algum evento mais esperado do que a volta do Senhor Jesus? A vinda do Senhor Jesus na terra foi um divisor de águas. Ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Agora haverá um evento que vai marcar a história tão forte quanto, ou até mais, que é a volta do Senhor Jesus, porque ele vai iniciar uma era eterna. E é o que nós queremos dizer nesse programa. Quando nós falamos, vem Senhor Jesus, nós estamos dizendo, estou preparado, Senhor Jesus, venha nos buscar para um lugar de paz, para um lugar onde o Senhor prometeu àqueles que te amam e são fiéis a ti. Você pode dizer isso? Vem Senhor Jesus? Os que estão preparados para a volta do Senhor Jesus, naturalmente que sim, podem falar isso abertamente, de coração aberto para o Senhor. O tema que eu quero tratar hoje, dia 7 de abril de 2020, é Olhe para Jesus e viva. Olhe para Jesus e viva. Há uma passagem bem conhecida no Antigo Testamento, em Números capítulo 21, que o povo que havia saído do Egito estava caminhando rumo a Canaã, e aconteceu que em determinado momento da caminhada, da peregrinação pelo deserto, aconteceu que o povo ficou impaciente pelo caminho e falou contra Deus e contra Moisés, e eles disseram, para que vocês nos tiraram do Egito? Para a gente morrer nesse deserto? Aqui não tem pão, não tem água, nós detestamos essa comida miserável que estamos comendo aqui. E sabe o que o Senhor fez? O Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo murmurador e muitos deles morreram pelo meio da caminhada. E depois o povo se arrependeu e falou, olha Moisés, nós pecamos, nós falhamos contra Deus, nós murmuramos contra ti. Por favor, ore ao Senhor para que Ele tire essas venenosas do meio de nós que estão nos matando, estão matando o nosso povo. Então Moisés orou pelo povo e o Senhor falou algo interessante para Moisés. O Senhor disse, Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido pela serpente venenosa e olhar para essa serpente de bronze no alto desse mastro, então essa pessoa não vai morrer, essa pessoa viverá. Então o que Moisés fez? Fez uma serpente de bronze, colocou no alto de um poste, e sempre que alguém era picado por uma cobra venenosa, bastava olhar para aquela serpente de bronze no meio do acampamento, no meio de toda aquela multidão, e essa pessoa não morria. Essa história bíblica está em Números capítulo 21, do 4 ao 9. E assim, então, o povo que era picado pela serpente venenosa, que foi um castigo de Deus, esse povo só precisava olhar para a serpente de bronze no alto daquele mastro, e então ela não morria. Simplesmente isso. O fato de olhar para a serpente de bronze que Moisés fez, aquele veneno mortal era neutralizado, era dissipado da corrente sanguínea daquela pessoa. Que coisa extraordinária, que milagre incrível. Quantas pessoas não foram salvas ali porque olharam para aquela serpente que Moisés levantou no deserto. Mas esse não é o texto principal. Se você puder acompanhar em João capítulo 3, do 14 ao 18, nós vamos ver um sentido muito maior
que tem aquela serpente que Moisés levantou no deserto. João 3, 14 a 18 diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Que passagem incrível, que passagem extraordinária. A história, então, lá de Moisés, e quando Deus mandou ele levantar aquela serpente no deserto, o significado dela não para por ali. Aquela serpente que Moisés levantou no deserto representava o próprio Jesus, o próprio Cristo. E agora, Jesus está falando exatamente isso. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Agora pense comigo. Imagine que uma pessoa, lá no deserto, lá em Números 21, tenha sido picado por uma serpente. E então disseram para ela: olha, você não sabe, Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze no alto de uma vara. Se você olhar para ela, você não vai morrer. Então a decisão de permanecer vivo ou morrer estava nas mãos desta pessoa que foi picada por uma serpente com veneno mortal. Se ela dissesse: eu não vou olhar para serpente nenhuma no alto, não. O que aconteceria com ela? Por conta da sua escolha, ela morreria. Mas se ela olhasse para a serpente, ela não morreria, ela viveria. Amados, assim é com o nosso Senhor Jesus. Assim é com o nosso Senhor Jesus. Nós fomos atingidos por um veneno mortal, enviado dos infernos contra nós. E este veneno se chama o pecado. A Bíblia diz que o pecado leva todo homem, toda mulher à morte. Não há saída. Humanamente falando, não há saída. Todos vão morrer por causa do pecado. Mas Deus, na sua infinita graça, na sua bondade, na sua misericórdia sem fim, Ele resolveu esse problema. Ele enviou Jesus para morrer no meu e no seu lugar, de maneira que Jesus foi levantado no alto de um madeiro, no alto de uma cruz, para que, por causa do pecado que está nos matando, nós possamos olhar para Jesus, e então nós não precisamos mais morrer e perecer na peregrinação nossa aqui na terra. Nós podemos olhar para o Senhor Jesus e permanecer vivos e obter mais do que a vida neste mundo, a vida eterna. A vida eterna. Jesus disse que o que nele crê terá a vida eterna. Jesus foi levantado naquela cruz para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Naturalmente que se perguntar a alguém: você crê em Jesus? No nosso país, o fato de ser de maioria, grande maioria cristã, todos vão dizer: creio. Naturalmente vão dizer, ninguém vai dizer que não crê. É raríssimo alguém que diga que não crê no Senhor Jesus. Mas esse crer aqui é necessário ser entendido. Não é simplesmente olhar, não é simplesmente ter uma cruz com uma imagem nele crucificada, sofrendo.
não é simplesmente colocar uma cruzinha lá atrás do carro, ou levar um crucifixo no pescoço ou dentro do carro, e então estou garantido, eu creio em Jesus. Não é isso. Todas essas coisas são superstições e elas não têm valor algum diante de Deus. Deus não vê o que nós carregamos, Deus vê o nosso coração. O Senhor pode enxergar a nossa fé e a exatidão dela. Não tem nada a ver com o que nós façamos ou carreguemos em nós. Tem a ver com o nosso coração. Então, Deus não quer que ninguém pereça. Deus quer que todos se rendam ao Senhor Jesus, se entreguem a Ele por inteiro, para então ter a vida eterna. Mas nós precisamos olhar para Jesus para podermos viver. Olhar para Jesus não é simplesmente ir à missa ou ao culto uma vez por mês ou menos e olhar aquela imagem daquele Jesus enorme crucificado com aquelas chagas. Isso não tem valor algum. Esta é a imagem mais triste do Senhor Jesus. Ele não permaneceu nessa cruz, ele foi sepultado, seu corpo foi embalsamado, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. No entanto, para muitas pessoas, Jesus continua crucificado. Não é isso que vai salvar a sua vida. Você precisa crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus não é simplesmente olhar para ele. Não é simplesmente carregar um crucifixo no pescoço. Não é nada disso. Não é nada disso. Ninguém precisa disso. Crer no Senhor Jesus implica em obedecer a Ele e a sua palavra. Crer no Senhor Jesus implica em viver uma vida de santidade aqui nessa terra. Crer no Senhor Jesus implica em obedecer à grande comissão que Ele nos deixou, que é ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. E assim por diante. Então Jesus veio para salvar o homem, para salvar. O texto diz que ele não veio para condenar, mas quem não crê nele já está condenado, não será condenado, já está condenado. Não é Deus quem condena alguém, é cada pessoa que se condena pelo fato de não crer, não obedecer ao Senhor Jesus. Está condenado pelas suas próprias atitudes. Mas enquanto você está vivo, você tem a oportunidade, você tem a chance de olhar para o Senhor Jesus, de render a sua vontade, o seu coração a Ele, de viver para Ele, de ser obediente a Ele, de ser fiel a Ele até o seu último dia de vida. Quem não crê no Senhor Jesus já está condenado, já está condenado. E aquele que olha para o Senhor Jesus, aquele que se rende a Ele, aquele que obedece a Ele, aquele que segue a sua palavra, então é salvo por Ele. Porque Jesus faz isso pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor, que é tão grande, pelo fato dele morrer no meu e no seu lugar. Nós não somos salvos porque merecemos. Nós somos salvos por causa da bondade, pela fé no Senhor Jesus. Uma fé inabalável na sua palavra, que nos leva a obedecer a Ele em meio a quaisquer circunstância que passarmos. Essa era a mensagem para hoje. Fica aí o conselho, a dica da palavra do Senhor. Olhe para Jesus e viva. Jesus veio para dar vida e vida abundante, vida eterna a todo aquele que crê, e a palavra de Deus garante ser fiel até a morte, e então lhe darei a coroa da vida. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e indique este programa a outras pessoas que precisam desta palavra.